Meus queridos professores, professoras de adolescentes, a paz do Senhor Jesus. Damos graças a Deus por mais este momento que o Senhor nos concede. Desta feita, para falarmos um pouquinho na lição de número 11, desta lição, cremos que está sendo colocada todos os domingos em nossas escolas bíblicas dominicais. Meus queridos irmãos, desta feita nós vamos tratar do tema Viver em Santidade. Então aqui nós temos como título da lição cremos numa vida de santidade. E é interessante para nós neste momento que o texto bíblico, que é o mote da nossa aula, ele nos remete a Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, e 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Contudo, o destaque no versículo está em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, muito conhecido já dos irmãos, que diz: procurem ter a paz com todos e se esforcem para viver uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de santidade, pois sem isso ninguém verá o Senhor. Como o texto está na nova tradução da linguagem de hoje, eu convido que os professores possam ler em diferentes versões e neste momento, para este versículo, porque vai aparecer a palavra santidade e santificação, utilizar a versão corrigida, tá bom? Então, façam esse exercício de trabalhar com outras versões bíblicas para maior e melhor compreensão dos nossos alunos, dos nossos meninos. Ainda no Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, muito conhecido por vocês, quando o apóstolo Paulo, ele vai rogar aos irmãos de Roma para que tenham uma vida consagrada ao Senhor, ele começa o texto dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, na versão corrigida, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo, nesse versículo 2, está dizendo, mas transformai-vos, esta palavra transformai-vos, ela no original, ela traz a ideia de que precisamos de Deus para que essa transformação ela aconteça de fato. Quando lemos, propriamente dito na língua portuguesa, dá a ideia de que a gente tem força suficiente para se transformar. Então, qualquer pessoa hoje consegue se transformar, alguém que é pecador, num salvo remido no sangue de Jesus. E não é assim. A gente precisa dessa ajuda, precisa do auxílio de Deus por seu Espírito Santo para que a transformação aconteça. Então, nesse sentido aqui, quando Paulo diz transformai-vos, ele diz: deixem que o Espírito Santo vos ajude nessa transformação. E aí sim, nessa transformação, nós vamos ter a compreensão do que é santificação, do que é santidade. Entrando no texto da lição, o nosso comentarista, ele vai dividir essa lição, cremos numa vida de santidade, em 3 tópicos. O primeiro, santidade no corpo, santidade na mente, ou santidade com a mente, e por fim, palavra e oração. Eu gostaria ainda de trabalhar com vocês, ainda na introdução. O comentarista, no Quebrando a Rotina, ele sugere que vocês façam questionamentos aos alunos e trabalhem com esses questionamentos. Mas é interessante aproveitar aqui na introdução da lição que o comentarista ele traz a ideia da palavra santificação. Embora não traga a etimologia propriamente dita, mas ele traz algumas significações. E aqui ele já começa dizendo que a santificação, ela significa dedicação, significa separação, consagração. Tá? Então, é interessante trabalharmos
esses sinônimos, o conceito propriamente dito de santificação, para que o nosso adolescente ele tenha a visão real do que é santificação. Tá? Então, não só a palavra dedicação, como é na linguagem de hoje, mas santificação propriamente dita. E aqui eu trago para vocês, embora não mostrando, mas pelo menos falando, e acredito que vai ficar fácil de vocês fazerem com os vossos alunos, a ideia de separação. Em química, em ciências lá do ensino fundamental, em química do ensino médio, quando os meninos estudam soluções e misturas, existe um processo de separação para as misturas. Algo que está misturado, ele pode ser separado. Tá? Então, misturas que sejam líquidas, misturas que sejam sólidas, misturas que sejam em vapor, mas eles podem ser separados. Tá? Então, não sei se os professores, se vocês que me escutam, já passaram por isso ou lembram disso quando estudaram. Tá? Então, processo de eletrólise, processo de catação, e é justamente o que eu gostaria de trabalhar com vocês, o processo de catação. Então, sugiro a vocês que peguem algumas sementes de feijão, alguns grãos de arroz, de milho, tá? E façam uma mistura entre esses grãos na sua sala de aula e que peçam depois aos alunos para fazer a catação, que é um processo de separação. Então, ele vai catar essas sementes, esses grãos, de acordo com o tipo que vocês colocaram. Feijão, arroz, milho, soja. Então, aquilo que vocês colocaram lá, ervilha. Então, aproveitem e façam bastante, utilizem bastante sementes, grãos, para que fiquem bastante misturados. E num tempinho aí de 10 minutos, os meninos consigam fazer a catação. E a partir daí vocês trabalharem o conceito de santificação. Então, o primeiro processo é separar. Tá? Eu sei que é muito difícil a gente conseguir joio e trigo, tá? Mas é bastante interessante aqui para essa lição, a gente separar as coisas. Então, primeiro catação. Então, catou feijão de um lado, arroz do outro, milho do outro, ervilha e assim por diante. Depois de catado, que é o processo de separação, então as pessoas foram separadas do mundo, então para Deus, as pessoas agora vão se dedicar a Deus. Mesmo nesse processo de catação, de separação, de dedicação, de exclusividade, vocês poderão perceber que dentro daqueles grãos de feijões, tem alguns que não estão bons, estão estragados. Então, mesmo dentro de um grupo seleto, de um grupo específico, vai haver também uma separação. Então, vocês aproveitam para trabalhar com os alunos, dentro daqueles grãos catados, ainda vai haver uma outra catação. Então, dos grãos que foram recolhidos, alguns ainda não estão bons, estão estragados, estão furados por bichinhos. E aí vocês vão fazer, dentro daqueles grãos que estavam separados, uma outra separação. E esse grupo seleto associe a pessoas que estão nesse processo de santificação, de exclusividade ao Senhor. Eu sugiro também, não sei se vocês podem adquirir, mas ímãs, tá? 2 pedacinhos de ímãs, para que vocês tenham a ideia do processo físico, que é a atração e repulsão. Tá? Então, vocês vão tentar juntar os ímãs de novo e vai ter um momento que eles vão se separar, eles não conseguem se juntar. Vai ter uma força de repulsão. Já mudando dos lados do ímã, eles se atraem, tem uma força de atração. Vocês poderão utilizar essa ideia para poder dizer aos alunos que o pecado causa repulsa em Deus. Então, por isso que não há junção. Deus não compactua com o pecado do ser humano. Então, não há atração. Mas quando nós que, reconhecido os pecados,
pedimos perdão e buscamos, com o auxílio do Espírito Santo, nos aproximar de Deus, ele perdoa os pecados e esse imã agora, é atraído. Deus atraindo o ser humano. Quem propiciou isso? Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então vocês podem utilizar tanto o processo com grãos para trabalhar separação e aí dedicação, como é colocado na lição, ou os ímãs, tá? Para poder mostrar aos meninos que há uma separação entre Deus e o homem por causa do pecado. Mas quando é reconhecido, pedido perdão, há atração. E essa atração por causa do processo de santificação. Glória ao nome de Jesus. Queridos, e aí nós temos então, nesses 3 pontos que a gente vai trazer aqui de forma muito rápida, para que vocês possam abordar. Nesse primeiro ponto, a santidade com o corpo, o autor ele vai trabalhar a ideia do ficar, adolescentes que aderiram a essa moda do ficar, do conhecer o outro, né? E acaba trazendo consequências enormes para a sua vida. Então, as estatísticas ainda aumentam sobre as gravidez nessa fase de adolescência e que acaba acontecendo também com muitos servos de Deus adolescentes que começam com esse ficar e depois ficam com a vida em situações difíceis, tá? E aí o comentarista coloca pra gente que o nosso corpo não ele faz aqui a questão de colocar, não é para os outros olharem ou tocarem, mas é para a glória de Deus. E aqui vocês podem trabalhar, professores, Gálatas, capítulo de número 5, onde Paulo vai vai dizer aos Gálatas a necessidade de se ter o fruto do Espírito. Quem não tem, acaba demonstrando as obras da carne, que entre elas está a lascívia. Não é muito comentado, né? Mas a lascívia. Por quê? Tem muita gente que não está cometendo adultério, não está cometendo fornicação, mas o seu corpo é lascívio. Tá? Então, é interessante que vocês tragam não só os significados, mas dêem uma palavrinha sobre lascívia, ou comentem, tá? Gálatas, capítulo de número 5, vocês podem trazer isso, né? Versículos a partir do 16, vai abordar. Digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque contra ela milita o Espírito, não é? E ela contra a carne. Porque são opostos em si. Olha a ideia do imã. Para que não façais o que? Porventura seja o vosso querer, mas sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Tá? Então a lascívia está aí. Além das outras que vocês poderão abordar. Mas nessa lição de hoje, que vocês vão trabalhar santidade no corpo, vai mostrar para os meninos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então não é para pecado, não é para lascívia, não é para podridão, não é para imoralidade, não é para essas situações que desagradam o Espírito Santo de Deus e, por sua vez, o nosso próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Por fim, o comentarista vai trazer santidade com a mente e palavra e oração. Quando o nosso comentarista vai fazer essa abordagem, ele cita Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, que é justamente o oposto que a gente vai ver em Gálatas 5, a partir do verso 16. Por quê? Porque ele vai dizer: por último, irmãos meus,
encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável a Deus. Neste tópico, vocês podem abordar a pureza. Como poderá o mancebo purificar o seu coração diante de Deus? O salmista responde, atentando para as Escrituras, atentando para a vontade de Deus, atentando para aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele nos orienta. Então, aproveitem este tópico para abordar também a respeito da nossa alimentação no sentido figurado. Nós, como servos de Deus, precisamos a cada dia de nos alimentar, de nos nutrir. E se eu vou me alimentar de coisas impróprias, eu não terei saúde espiritual. Eu preciso me alimentar daquilo que é bom, daquilo que é reto, daquilo que vai glorificar o nome de Jesus. Querido professor, encerramos esse momento aqui de dicas pedagógicas para a sua aula e que você possa, juntamente com o seu aluno, fazer uma oração no final desta aula, consagrando ao Senhor, porque não é você, professor, que vai fazer com que o seu aluno fique santo, se torne santo, mas a sua influência pode muito. O seu caráter, a forma como você se porta. Nós somos referenciais para os nossos alunos. E tendo dito isto, eu digo que você é um espelho para que ele veja em você Jesus Cristo. E sendo assim, ele vai querer também que Jesus Cristo esteja nele. Como disse o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando os alunos tiverem plena consciência do que é Cristo viver neles, eles entenderão o que é de fato santificação. Que Deus te abençoe, te dê graça e te use mais uma vez poderosamente em suas mãos para ministrar essa aula. Obrigado, que Deus te abençoe. Quero aproveitar para agradecer ao nosso presidente, pastor Roberto José dos Santos, ao nosso evangelista Renato Torres, ao pastor Trajano, toda a equipe de mídia e comunicação da igreja, a cada professor de adolescente da nossa igreja. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.